Minha irmã, estou aqui com Rebequitia e hoje vamos trazer uma reflexão para você. Esses dias nós estávamos aqui em casa refletindo sobre um assunto que nós achamos relevante trazer aqui para vocês, porque é algo que nós duas passamos de formas diferentes e que eu acho que é uma coisa que quase todo mundo que a gente conhece pode ter passado. E que você aí do outro lado também pode ter passado por isso ou pode até estar passando por isso. E que é a questão de desistir das coisas, desistir de sonhos, desistir de projetos da sua vida por causa do que as pessoas estão falando. E às vezes elas citam aquelas frases maldosas do tipo, você nunca termina o que você começa, você precisa de estabilidade, empreender é difícil, ou você não vai conseguir. Ou até pessoas que querem nos proteger, não necessariamente elas estão falando aquilo por maldade, mas é por elas amarem demais a gente, elas têm medo do que pode acontecer de errado, né? E muitas vezes vem de pessoas que a gente ama muito e que acaba às vezes machucando mais do que deveria e faz a gente desistir de sonhos, de projetos, né? De coisas que a gente quer fazer, realizar na nossa vida. E que a gente acredita assim fielmente que vai dar certo, mas que vai nos desanimando, vai nos minando a nossa energia. A gente decidiu trazer para vocês, a gente tá aqui como prova de pessoas que persistiram no sonho, né, e na vontade, mesmo tendo pessoas falando coisas contrárias, mesmo que por amor, né, e que hoje a gente tem dado certo, né, no que nos propomos a fazer. E não é por maldade, elas só querem realmente proteger a gente, porque talvez já tenham vivido algo parecido e não querem que aquilo se repita com outras pessoas que elas amam. Mas que a vida precisa ser vivida, as pessoas precisam viver as suas experiências. Às vezes o que aconteceu com você pode não necessariamente acontecer com outra pessoa. E somos pessoas diferentes, temos percepções de vida que são diferentes. Ninguém é igual, todo mundo pensa diferente. Ninguém age igual, todo mundo age diferente. Podemos fazer ali coisas semelhantes, mas de modo total, de um modo geral, somos pessoas diferentes. E uma das coisas que a gente estava discutindo sobre isso, sobre esse assunto, é como que a gente decidiu, só ir. Tapar os ouvidos só e tapar os ouvidos e ir e chegar onde a gente chegou hoje, né? Foi justamente coisas que pelo menos eu posso falar que eu fui construindo a coragem de viver o que eu queria viver, o projeto que eu queria alcançar. E quando eu tomei a autorresponsabilidade de falar assim, essa é a minha vida e que eu quero viver, que se tudo der errado, a culpa é minha, o problema é meu. Realmente, o controle está comigo. Realmente, a responsabilidade é minha. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo de nós duas, né? Acabei de pensar numa coisa. Quando eu falava sobre investimento para a Anne, ela não é que não concordava, ela não discordava, mas ela falava assim, eu não sei de nada, se você quiser você faça, mas eu não vou me meter. E eu já tive muita experiência ruim. Eu também. Não, você falava. Eu já tive muita experiência ruim, ações não presta, só me deu prejuízo. Não confio. Não confio. Falei isso. E aí, eu fui o quê? Estudar. Fui estudar sobre investir melhor, sobre cuidar melhor do nosso dinheiro. Bolsa de valores, tudo. E a gente, depois de 2 anos, mais ou menos, a gente tem conseguido investir e mês a mês eu olhava assim e virava pra Anne e falava assim, olha, a gente conseguiu 10 centavos de dividendos. Sem fazer nada pra isso. E ela ficava assim, 10 centavos? Sério? Tão pouquinho. Aí foi passando o tempo, aí eu virei e falei, olha, esse mês a gente já conseguiu R$22 de dividendos. Ela, já tá ficando mais interessante esse negócio. Gostei disso, achei interessante. E aí, por aí vai. Aí, cada vez vai aumentando, vai melhorando. E eu tenho percebido que ela tá ganhando a confiança mais em mim, no meu potencial, em relação a como Rebeca investidora,
justamente porque eu fui mostrando o resultado mês a mês, dia a dia, para a Anne. E justamente essa palavra-chave, a entrega de resultados. Você quer que uma pessoa pare de dar opinião sobre a sua vida, pare de te minar de pensamentos negativos sobre determinado assunto? Então, entregue resultado. Eu não acreditava muito nesses investimentos, justamente porque no meu passado não tive experiências boas e também não fui atrás de estudar tão profundamente como Rebeca foi. E Rebeca fez o quê? Estudou bastante, adquiriu muito conhecimento, investiu e me mostrou os resultados de tudo isso. Ao me mostrar o resultado de tudo isso, eu passei a acreditar e agora eu sou super... Agora ela está me pedindo conselhos de investimento. Agora eu peço ajuda, amor, vem cá me ajudar, quero aprender a investir, me ensina como é que faz, toma aqui esse dinheiro, bota ali naquele lugar. Opa! É a maravilha. Sim. Mas só porque aconteceu tudo isso? Por conta da entrega de resultado que a Rebeca teve ao estudar os investimentos e me provar de que era possível. Sim. Eu acredito que isso funciona para tudo na nossa vida. Funcionou para quando eu decidi virar fotógrafa e videomaker, que a minha família não botava fé, mas não botava, sabe? Aquele não... faz aí, tá, mas estuda para concurso. Mas continua estudando para concurso, não desiste não do concurso. E eu quero fotografia, eu quero vídeo. Com o tempo, hoje ninguém mais fala nada, né? Justamente as pessoas que mais, às vezes, botavam um medinho ali, hoje são as que mais me apoiam, sabe? E justamente essa chavinha mudou, porque, primeiro, eu não desisti lá atrás, eu vesti a camisa da autorresponsabilidade e falei... Se tudo der errado, a culpa é minha, mas eu vou fazer isso aqui dar certo. E a segunda coisa foi justamente, tapar a orelhinha, E fazer o teu. Faz o teu nome, minha irmã. Vai estudar, vai adquirir conhecimento, vai praticar e você vai entregar resultado. Você só não pode largar de mão. Você só não pode ouvir tudo o que as pessoas têm para te dizer. Todo mundo sempre vai ter algo para te dizer sobre aquilo que você está querendo fazer. Seja empreender, seja emagrecer, seja ir mudar de carreira. Todo mundo vai sempre querer opinar sobre a sua vida. Só que a única pessoa que sabe o que é melhor para você é você. E outra coisa que eu digo muito pra Anne. Pega essas coisas que as pessoas falam, tanto pra mim quanto pra Anne, traz pro seu coração e fala, e ela não tá falando por maldade, é por amor, mas eu vou fazer o que eu acredito. Exatamente. E a gente sempre seguiu isso. A gente até, às vezes, realmente se permitia ouvir as pessoas mais próximas da gente, porque a gente ama essas pessoas, mas a gente ouvia e pensava, eu ouvi você, mas agora eu vou seguir o que eu quero. E não desistia. Estudava, se aprimorava, corria atrás e fazia acontecer. E é essa mensagem que a gente quer passar para você. Faça acontecer. Escute as pessoas, mas faça aquilo que você realmente quer. Não leve pro coração como maldade. Exato. E continua seguindo o teu coração. Exato. O que você quer, o teu sonho, o teu desejo. Até porque essas pessoas não querem o seu mal. Elas querem te proteger. Mas ao querer te proteger, possa ser que elas queiram te colocar em uma bolha. E essa bolha, ela é perigosa. Porque você tapa os seus olhos, ouvidos e boca para a vida. É necessário que você tenha a perspectiva do que é de fato aquilo ali. Que você tenha a experiência de viver aquilo, que você se permita viver aquilo ali. Sim. Possa ser que dê muito ruim? Possa ser que dê muito ruim, mas você vai ter vivido aquilo e ninguém vai tirar isso de você. Vai ser uma experiência, né? É a experiência, a vida é isso, a vida é a experiência. Você tá aqui para viver, então viva. Então, para fechar o nosso vídeo, nossa reflexão, sempre que você tiver, e se você já tiver nesse projeto, se você tá ainda com algum projeto engavetado e não tá tirando do papel justamente porque você tá com esse medo do que as pessoas vão dizer, essa é a hora principalmente de você arregaçar as mangas e partir para cima. Fazer acontecer. Fazer acontecer.
Porque é só quando você coloca resultado, quando você faz, quando você começa a mostrar que é possível para as pessoas que não conseguem enxergar aquilo. É aí que elas passam a acreditar em você. É que elas passam a enxergar o que você também está enxergando. É aí que elas abraçam a causa que você está lutando. Então não adianta você ficar xingando elas, com raiva delas, reclamando, brigando e não fazer nada. Só aceitar o que elas estão falando, o que as pessoas falam, ou o que as vozes da sua cabeça, às vezes pode ser até você mesma. Não adianta nada. Veste a camisa, bota a responsabilidade aí. A tua vida, só você é responsável pela tua vida. É isso aí, minha irmã. Fui? Fui.